Capítulo 1. A caminho de Caná. Jesus, junto com sua mãe Maria e seus discípulos, fazia o trajeto para Caná, um vilarejo pitoresco na Galileia, conhecido por sua hospitalidade. Ali, uma celebração especial os aguardava, o casamento de amigos da família. O clima estava repleto de alegria, risos e sons de instrumentos, típicos das festas judaicas. Maria estava particularmente animada. Como uma mulher profundamente respeitada em sua comunidade, era natural que estivesse envolvida nos preparativos. Enquanto caminhavam, Jesus, ainda desconhecido como Messias para a maioria, observava o movimento ao seu redor. Seus discípulos, que haviam começado a segui-lo recentemente, sentiam-se privilegiados por compartilhar aquele momento. Ao chegarem ao vilarejo, a festa já estava em andamento. No contexto judaico, casamentos eram eventos grandiosos que duravam dias. A cultura ditava que a abundância de comida e vinho era sinal de honra para a família anfitriã. Era impensável que algo faltasse durante a celebração. Jesus foi recebido calorosamente pelos anfitriões. Sua presença, ainda que discreta, irradiava uma paz que acalmava aqueles ao seu redor. Ele se juntou aos convidados enquanto Maria circulava, ajudando a organizar os últimos detalhes. Nesse ambiente de festa, uma tensão começava a surgir. Alguns servos sussurravam preocupados entre si, trocando olhares apreensivos. Algo estava errado. Maria, sempre atenta, percebeu os murmúrios. Aproximou-se dos servos para entender a situação. O vinho, essencial para a celebração, estava acabando. Este não era um problema trivial. Faltar vinho em um casamento não era apenas um descuido, era uma humilhação pública para os anfitriões. Maria sabia que algo precisava ser feito. Enquanto ponderava sobre a gravidade da situação, sua mente foi tomada por uma ideia: recorrer a Jesus. Desde o nascimento de seu filho, Maria sabia que ele tinha um propósito especial. Ela testemunhara sua sabedoria e sua conexão profunda com Deus. Será que este era o momento em que ele revelaria sua verdadeira natureza? Maria se aproximou de Jesus com um misto de confiança e expectativa. Eles não têm mais vinho, disse, sua voz calma, mas cheia de significado. Jesus olhou para ela, percebendo a profundidade do pedido. Sua resposta foi respeitosa, mas firme. Mulher, por que me dizes isso? Ainda não chegou a minha hora. Embora essas palavras pudessem parecer uma recusa, Maria sentiu algo diferente. Ela confiava que seu filho agiria da maneira certa. Sem hesitar, voltou-se para os servos e disse: façam tudo o que ele lhes disser. Assim, em meio à alegria do casamento, um momento de tensão se desenrolava nos bastidores. O que viria a seguir mudaria para sempre a percepção sobre aquele homem chamado Jesus. Capítulo 2. Preparativos para o milagre. Após a conversa entre Maria e os servos, o ar parecia carregar uma mistura de expectativa e mistério. Os servos, embora intrigados pelas palavras de Maria, estavam prontos para obedecer. Afinal, ela era uma figura respeitada, e sua autoridade dificilmente seria questionada. Jesus permaneceu calmo, observando o desenrolar dos acontecimentos. Seu olhar repousava sobre as grandes talhas de pedra que estavam próximas. Essas talhas, enormes e sólidas, eram usadas para guardar a água destinada aos rituais de purificação judaica. Cada uma delas tinha capacidade para cerca de 80 a 120 litros de água, um símbolo da importância das práticas religiosas na cultura daquele povo. A tensão entre os servos era palpável. Eles cochichavam entre si, questionando o que Jesus faria. Quem era ele para solucionar um problema tão grave? Para eles, Jesus era apenas um homem comum, talvez um convidado especial, mas sem aparente ligação com o vinho ou com milagres. Jesus então deu uma ordem simples mas firme: encham as talhas com água. Os servos trocaram olhares confusos. Água? Em talhas tão grandes? Isso resolveria o problema? Apesar da hesitação inicial, algo na presença de Jesus os impelia a obedecer. Sua autoridade, mesmo sem esforço, era inegável. Com dedicação e um pouco de esforço físico começaram a encher as talhas. Era um trabalho pesado. Carregar água para preencher recipientes tão grandes não era tarefa fácil, ainda mais em meio à agitação de uma festa de casamento. Os servos iam e voltavam, baldes na mão, enchendo as talhas até que estivessem completamente cheias. Enquanto isso, a celebração seguia em ritmo animado, alheia ao que se passava nos bastidores. O som das risadas, das músicas e da dança ecoava pelo salão, mas os servos permaneciam focados em cumprir as ordens de Jesus. Maria, observando à distância, sentia o coração bater mais rápido. Ela não sabia exatamente o que seu filho faria, mas confiava plenamente em sua sabedoria e no propósito que ele carregava. Para ela, aquele momento tinha algo de especial.
algo que ninguém mais parecia perceber. Quando as talhas estavam completamente cheias, os servos voltaram-se para Jesus, esperando pela próxima instrução. Ele os olhou com tranquilidade e disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável pela organização da festa e, sobretudo, pela qualidade dos alimentos e bebidas servidos. Sua opinião era respeitada, e ele tinha a última palavra sobre o que era oferecido aos convidados. Os servos hesitaram. Tirar água das talhas e levar ao mestre-sala parecia absurdo. Se ele descobrisse que estavam oferecendo água em vez de vinho, isso poderia causar ainda mais vergonha para os anfitriões. Mesmo assim, algo na voz de Jesus os inspirava confiança. Com cuidado, um dos servos tirou um pouco da água em um recipiente e seguiu em direção ao mestre-sala. A cada passo, o coração batia mais forte. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Nos bastidores do casamento em Caná, algo estava prestes a acontecer. A água que fora colocada nas talhas parecia carregar mais do que seu estado natural. Sob a instrução de Jesus, um simples elemento cotidiano estava prestes a se transformar em um testemunho do poder divino. O primeiro milagre de Jesus estava à beira de acontecer, mas o impacto desse ato transcenderia muito mais do que aquela festa. Capítulo 3. O encontro com o mestre-sala. O servo caminhava com passos tensos em direção ao mestre-sala. O ambiente festivo parecia se desfocar ao seu redor, e o som das risadas e da música tornava-se um pano de fundo distante para a ansiedade que crescia em seu peito. Ele segurava o recipiente com extremo cuidado, como se estivesse carregando algo de imenso valor, mesmo sem saber o que aquilo realmente significava. Ao chegar ao mestre-sala, o servo parou, respirou fundo e estendeu o recipiente. O mestre-sala, um homem experiente e criterioso, era conhecido por seu paladar apurado e sua atenção aos detalhes. Ele levantou uma sobrancelha, intrigado. Por que um dos servos estava lhe trazendo algo tão incomum naquele momento? Mas, sem questionar diretamente, aceitou o recipiente. Com um gesto elegante e experiente, o mestre-sala ergueu o copo, aproximando-o do nariz. O aroma que o envolveu era incrivelmente rico, uma fragrância que ele não esperava. Ele inclinou levemente o copo e tomou um pequeno gole. A reação que se seguiu foi imediata e impressionante. Seus olhos se arregalaram, e ele fez uma pausa, como se tentasse processar o que havia acabado de experimentar. Ele tomou mais um gole, dessa vez maior, deixando o líquido preencher completamente seu paladar. Era vinho. Mas não era apenas vinho. Era, sem sombra de dúvida, o melhor vinho que ele já havia provado em toda a sua vida. O mestre-sala virou-se para o servo. A expressão no rosto era uma mistura de espanto e admiração. De onde veio este vinho? Ele perguntou, sua voz carregada de incredulidade. O servo hesitou, sem saber exatamente o que responder. Ele sabia o que havia colocado nas talhas, apenas água. Mas agora, diante do mestre-sala, aquele líquido tinha se transformado em algo que desafiava a lógica. Foi tirado das talhas, ele respondeu simplesmente, tentando manter a calma enquanto apontava para os enormes recipientes de pedra no canto. O mestre-sala, ainda impressionado, tomou mais um gole antes de se virar para o noivo, que estava próximo, envolvido nas celebrações. Ele se aproximou rapidamente, chamando a atenção do noivo com entusiasmo. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, quando os convidados já beberam o suficiente, servem o inferior, ele declarou, gesticulando com o copo ainda em sua mão. Mas você guardou o melhor até agora. O noivo, que não tinha ideia do que estava acontecendo, olhou para o mestre-sala com surpresa. Ele trocou um olhar confuso com os outros presentes, tentando entender o que havia motivado tal elogio. Enquanto isso, os servos, ainda próximos das talhas, trocavam sussurros nervosos. Eles haviam enchido aquelas talhas com água. Não havia dúvidas disso. Mas agora, o que saía delas era algo completamente diferente, vinho da mais alta qualidade. Do outro lado da festa, Maria observava tudo com um leve sorriso. Ela sabia que Jesus havia feito algo especial, mas como mãe, sua alegria não estava apenas no milagre em si. Estava em ver seu filho dar um passo em direção ao propósito maior que carregava. Ela sabia que aquele momento marcava o início de algo muito mais grandioso. Jesus, por sua vez, permanecia sereno, observando as reações ao seu redor. Ele não buscava reconhecimento ou glória naquele momento. O que havia feito era mais do que satisfazer a necessidade imediata da festa. Era um sinal, um vislumbre do poder divino que habitava nele e que seria revelado plenamente ao longo de seu ministério. Enquanto os convidados continuavam a celebrar, agora desfrutando do vinho que parecia ter vindo diretamente do céu, Jesus sabia que aquele era apenas o começo.
O primeiro milagre em Caná da Galileia não era apenas sobre transformar água em vinho, mas sobre transformar a maneira como as pessoas viriam e experimentariam a presença de Deus entre elas. Capítulo 4. O significado do primeiro milagre. A notícia do vinho extraordinário se espalhou rapidamente pela festa. Os convidados comentavam entre si, admirados com a qualidade daquela bebida que parecia tão inesperada. Muitos se perguntavam de onde ela havia vindo, enquanto outros simplesmente aproveitavam o momento sem questionar. O ambiente agora era de pura alegria e celebração, com o melhor vinho que já haviam provado fluindo livremente. Para os servos que haviam testemunhado o que aconteceu, no entanto, a experiência ia muito além de uma simples surpresa. Eles estavam profundamente tocados, conscientes de que algo extraordinário havia ocorrido diante de seus olhos. Apesar de não compreenderem plenamente o que aquilo significava, sabiam que a transformação que haviam presenciado não era algo comum. Era um mistério, um evento sobrenatural que desafiava qualquer explicação lógica. Maria, ainda observando com calma à distância, sentiu um misto de emoções. Como mãe, sempre acreditara no potencial de Jesus. Mas ver aquele momento se desdobrar com tamanha simplicidade e impacto trouxe-lhe uma nova compreensão do papel dele no mundo. Ela sabia que aquele era apenas o início de algo muito maior. Maria não precisava de explicações, porque sua fé era suficiente. O que ela sentia naquele momento era gratidão por fazer parte de algo tão grandioso. Enquanto isso, Jesus permanecia discreto. Ele não fazia questão de ser o centro das atenções, mas observava atentamente. Ele sabia que aquele momento carregava um simbolismo profundo. Não se tratava apenas de resolver um problema prático, a falta de vinho, mas de manifestar algo maior, algo espiritual. Os discípulos que estavam com Jesus também perceberam a grandeza do que acabará de acontecer. Embora ainda estivessem começando a entender plenamente quem era aquele homem a quem tinham escolhido seguir, o que presenciaram reforçou sua fé. A transformação da água em vinho era mais do que um simples milagre. Era um sinal de que estavam na presença do Filho de Deus. O casamento em Caná passou a ser um marco, não apenas para os convidados presentes, mas para todos que ouviram falar do ocorrido. O vinho extraordinário era motivo de celebração, mas a verdadeira transformação estava acontecendo de maneira sutil e profunda, nos corações das pessoas que estavam começando a acreditar. Curiosamente, esse milagre continha uma mensagem que ecoaria ao longo do ministério de Jesus. A água, símbolo de pureza e vida, foi transformada em vinho, frequentemente associado à alegria e à celebração. Era um lembrete de que o reino de Deus trazia consigo algo novo, algo transformador, capaz de renovar e dar significado ao que antes parecia comum ou insuficiente. Nos dias que se seguiram ao casamento, a história do vinho de Caná se espalhou, levando muitos a se perguntarem sobre aquele homem chamado Jesus. Quem era ele realmente? Como ele conseguirá fazer algo tão extraordinário? Essas perguntas começavam a se formar nos corações e mentes das pessoas, preparando o caminho para os milagres e ensinamentos que viriam. Ainda que Jesus soubesse que aquele era apenas o primeiro passo em um caminho que seria repleto de desafios e sacrifícios, ele também sabia que cada ato, cada palavra e cada milagre teria o poder de tocar vidas e revelar o amor de Deus ao mundo. O primeiro milagre em Caná não era apenas um evento isolado, era um convite. Um convite para as pessoas abrirem seus corações e acreditarem no impossível. Um convite para confiarem em Jesus, não apenas como homem, mas como Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Enquanto a festa continuava, agora marcada por um novo brilho e alegria, Jesus permanecia em silêncio, mas com a certeza de que algo importante havia sido iniciado. O milagre da transformação da água em vinho era mais do que um evento momentâneo. Era o início de uma jornada que mudaria o mundo para sempre. Capítulo 5. Reflexões sobre o milagre. Após a euforia do casamento em Caná e o impacto causado pela transformação da água em vinho, os convidados começaram a se dispersar. Muitos voltaram para suas casas, levando consigo histórias impressionantes do que haviam presenciado. Para a maioria, aquele era apenas um evento extraordinário, mas para alguns, especialmente aqueles que testemunharam de perto, o acontecimento provocava reflexões profundas. Os servos, por exemplo, que haviam carregado as jarras de água, conversavam entre si enquanto organizavam os utensílios utilizados na celebração. Eles não podiam evitar a sensação de que haviam sido parte de algo divino. Você viu como a água mudou instantaneamente? Um deles perguntou, com os olhos ainda arregalados de espanto. Outro respondeu, eu estava segurando a jarra. Era apenas água quando coloquei ali, mas quando foi servida, era vinho. Como isso é possível?
Para os discípulos, o milagre era uma confirmação de que seguir Jesus era a decisão certa. Pedro, sempre mais vocal, disse: "Isso não é algo que um homem comum possa fazer. Eu acredito que estamos andando com alguém enviado por Deus." João, sempre mais contemplativo, refletiu: "Esse não foi apenas um milagre para impressionar. Há um significado mais profundo aqui, um sinal do que está por vir." Maria, por outro lado, manteve-se em silêncio, observando Jesus com ternura. Ela sabia que aquele momento marcava o início de algo grande. Desde que o anjo Gabriel anunciará que ela daria à luz o Filho de Deus, ela guardava todas essas coisas em seu coração, ponderando o que cada passo significava. Ela percebeu que a transformação do vinho não era apenas um milagre para resolver um problema prático, mas um ato simbólico do que Jesus faria na vida das pessoas: trazer alegria, renovação e esperança. Enquanto isso, o anfitrião do casamento, o responsável por provar o vinho, não fazia ideia de como aquilo acontecerá. Ele sabia apenas que o vinho servido no final da festa era muito melhor do que o oferecido no início. Ele se perguntava por que alguém guardaria o melhor para o final, algo tão incomum nos casamentos de sua época. Mal sabia ele que o melhor vinho não era apenas uma bebida, mas o reflexo do poder transformador de Jesus. Nos dias que se seguiram, a história do vinho de Caná se espalhou como um fogo em palha seca. Muitos que ouviram o relato ficaram curiosos sobre Jesus. Quem era ele? Era um profeta? Um milagreiro? Cada versão da história parecia carregar algo diferente, mas todos os relatos tinham um ponto em comum: algo extraordinário havia acontecido. Jesus, por sua vez, não buscava reconhecimento ou fama. Ele sabia que aquele milagre era apenas um pequeno sinal, uma amostra do que estava por vir. Seu foco permanecia em seu propósito maior: revelar o amor de Deus ao mundo e abrir o caminho para a salvação. Para aqueles que estavam atentos, o milagre trazia uma lição profunda. Não era apenas sobre transformar água em vinho, mas sobre a transformação que Deus pode fazer na vida das pessoas. Assim como ele mudou a essência da água, ele poderia mudar corações endurecidos, restaurar esperanças perdidas e trazer alegria onde antes havia tristeza. No final daquele dia, Jesus e seus discípulos partiram discretamente de Caná, mas o impacto do que havia acontecido permaneceu. As sementes da fé foram plantadas, e o nome de Jesus começava a ser sussurrado de vila em vila, de cidade em cidade. A jornada estava apenas começando, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Capítulo 6. A repercussão do milagre. Nos dias que se seguiram ao casamento em Caná, a história do milagre começou a se espalhar como ondas em um lago tranquilo. A pequena vila que normalmente vivia no ritmo pacato de suas atividades agrícolas e festividades modestas, agora fervilhava com conversas sobre o homem chamado Jesus e o que ele havia feito. Os servos da festa, que haviam sido testemunhas diretas do milagre, não conseguiram conter sua empolgação. Eles compartilhavam a história com todos que encontravam, descrevendo com detalhes o momento em que a água, inconfundivelmente simples e comum, foi transformada em um vinho de qualidade extraordinária. Alguns aldeões os ouviam com ceticismo, mas outros, impressionados pela sinceridade e entusiasmo dos relatos, começaram a acreditar. Nas sinagogas, o milagre tornou-se tema de discussões acaloradas. Os líderes religiosos debatiam a veracidade e o significado do acontecimento. Se isso realmente aconteceu, um deles ponderava: o que isso nos diz sobre este homem? Ele é um profeta? Um mensageiro de Deus? Outros, mais céticos, questionavam se aquilo não era apenas um boato exagerado ou uma coincidência inexplicável. Mas uma coisa era certa: Jesus começava a chamar atenção. Entre os discípulos, o milagre foi um divisor de águas. Até então, muitos o seguiam mais pela curiosidade ou pelo carisma que ele demonstrava ao falar sobre as Escrituras e o reino de Deus. Porém, ver um ato tão extraordinário confirmou para eles que Jesus não era apenas um homem comum. Pedro, sempre cheio de fervor, declarou: "Não há dúvida de que ele é o Messias prometido. Quem mais poderia fazer algo assim?" João, com sua natureza reflexiva, comentou: "Isso não é apenas sobre vinho. Ele está nos mostrando o poder transformador de Deus, começando pelas coisas simples da vida." Enquanto isso, em Caná, os recém-casados ainda processavam o que havia acontecido em sua celebração. Para eles, o milagre não era apenas um sinal da divindade de Jesus, mas também uma lembrança de que Deus se importa até com os detalhes mais aparentemente insignificantes da vida. O noivo, que inicialmente estava preocupado com o constrangimento que a falta de vinho poderia causar, agora olhava para aquele momento como uma das maiores bênçãos de sua vida. Não foi apenas um casamento, ele dizia aos amigos, foi um dia em que Deus esteve conosco. Aqueles que conheciam Jesus antes do milagre começaram a vê-lo sob uma nova luz.
Ele era o filho do carpinteiro, uma pessoa simples, diziam alguns. Mas agora, há algo diferente nele. É como se sempre houvesse mais do que podíamos ver. Outros, porém, continuavam céticos. Milagres, diziam com desdém, são histórias para impressionar os ingênuos. Vamos ver o que ele fará a seguir. E de fato, o milagre não foi um evento isolado. Era apenas o início de algo muito maior. Enquanto Jesus e seus discípulos seguiam para outras vilas e cidades, a notícia de Caná abria caminho para que mais pessoas se interessassem por suas palavras e atos. Era como se uma nova esperança estivesse nascendo, uma promessa de que o extraordinário poderia surgir no meio do cotidiano. Jesus, no entanto, mantinha sua humildade. Ele sabia que o verdadeiro propósito de seus milagres não era impressionar as multidões, mas apontar para o poder e o amor de Deus. Para ele, cada pessoa tocada por seus atos era uma oportunidade de revelar algo maior, de plantar as sementes de uma fé que transformaria o mundo. A partir daquele dia, os olhos de muitos passaram a seguir Jesus com mais atenção. O casamento em Caná foi apenas o primeiro passo em uma jornada que levaria a revelações ainda mais profundas e milagres ainda mais impactantes. No entanto, para aqueles que estiveram presentes, aquele dia ficou gravado como o momento em que a água se transformou em vinho, e em que corações começaram a se transformar pela presença de Jesus. Capítulo 7. O significado oculto do milagre. À medida que os dias se passavam e o milagre de Caná continuava sendo debatido e contado, algumas pessoas começaram a enxergar o evento sob uma perspectiva mais profunda. Para muitos, não se tratava apenas de um ato de generosidade ou de um sinal de poder divino, mas de um gesto cheio de simbolismo, carregado de significado espiritual. Os discípulos de Jesus, sempre atentos às suas palavras e ações, refletiam sobre o que haviam testemunhado. Por que ele escolheu transformar água em vinho em um casamento? Perguntava Tiago. Ele poderia ter curado alguém, como fez em outras ocasiões, ou feito algo mais diretamente ligado à fé. João, com seu olhar contemplativo, respondeu: talvez ele estivesse nos mostrando algo mais sutil. O vinho é símbolo de celebração, de alegria. Ele veio para trazer uma nova alegria ao mundo, algo que preenche e transforma, como aquele vinho fez na festa. De fato, os eventos do casamento em Caná estavam repletos de simbolismo. O próprio ato de transformar água, um elemento tão comum e essencial, em vinho, algo especial e reservado para momentos de celebração, parecia apontar para o propósito de Jesus na terra. Ele veio para transformar o ordinário em extraordinário, para pegar aquilo que era comum e dar-lhe um significado mais elevado. Era como se, ao realizar aquele milagre, Jesus estivesse demonstrando o poder de Deus de transformar vidas de maneira semelhante. As talhas de pedra, usadas no ritual de purificação, também não eram meros recipientes. Elas representavam a antiga aliança e as práticas tradicionais de purificação religiosa. Ao transformá-las em instrumentos para um novo propósito, Jesus parecia indicar que ele não apenas honrava a tradição, mas trazia algo novo, uma nova aliança, baseada não em rituais, mas na graça e no amor. Entre os estudiosos das Escrituras que ouviam os relatos do milagre, muitos começaram a discutir as implicações teológicas do evento. Alguns associavam o vinho da festa ao vinho mencionado nos profetas, como um símbolo de abundância e bênção nos tempos messiânicos. O profeta Isaías falou de um banquete preparado por Deus com vinhos envelhecidos e ricos, dizia um rabino em uma sinagoga próxima. Será que este homem, Jesus, está se declarando o Messias? Será que ele é aquele que trará o reino de Deus? Enquanto isso, as pessoas comuns, aquelas que não estavam preocupadas com interpretações teológicas, viam no milagre um testemunho do cuidado de Deus. Se ele se preocupa com algo tão simples quanto o vinho de uma festa, dizia uma mulher idosa, então ele também se importa com nossas necessidades diárias. Ele é um Deus que está conosco, em nossos momentos de alegria e dificuldade. Jesus, por sua vez, não buscava explicar ou justificar o milagre. Para ele, a ação falava por si. Quando questionado pelos discípulos sobre o significado do ocorrido, ele respondia de forma enigmática, convidando-os a refletir e buscar suas próprias respostas. Vocês verão coisas maiores do que esta, ele dizia. Mas lembrem-se, não é o milagre que importa, mas o que ele revela sobre o Pai. Esse silêncio de Jesus também tinha um propósito. Ele queria que as pessoas não se prendessem apenas aos sinais visíveis, mas buscassem o que estava além. Ele sabia que muitos o seguiriam pelos milagres, mas ele desejava que eles o conhecessem verdadeiramente, compreendendo sua missão de redenção e transformação. Assim, o milagre de Caná tornou-se mais do que um evento isolado. Ele foi uma introdução ao ministério de Jesus, um vislumbre de seu poder e de sua mensagem.
Para aqueles que o presenciaram foi um momento inesquecível. Para os discípulos foi uma lição de fé e humildade. E para o mundo foi o começo de uma história que continuaria a impactar vidas por gerações. O que mais Jesus faria? Que outros sinais ele mostraria? Essas perguntas começaram a ressoar em todos os cantos, à medida que a notícia do milagre se espalhava e a jornada de Jesus avançava para revelar a plenitude de sua missão. Capítulo 8. A reação do povo e o crescimento da fama de Jesus. Após o casamento em Caná, o milagre realizado por Jesus tornou-se assunto de conversa em toda a Galileia. Aldeias vizinhas ecoavam as histórias do homem que transformará água em vinho, e o nome de Jesus começou a ser reconhecido muito além de Nazaré. Para muitos, aquilo era um sinal de que Deus estava fazendo algo novo entre o povo de Israel. Aqueles que estiveram presentes no casamento narravam o ocorrido com entusiasmo, cada um acrescentando seus próprios detalhes à história. Eu vi com meus próprios olhos, dizia um homem na praça do mercado. As talhas estavam cheias de água, e ele ordenou que fossem levadas ao mestre-sala. Quando provaram, era o melhor vinho que já beberam. Outros complementavam, não apenas vinho comum, mas o melhor de todos. Quem faz isso senão alguém enviado por Deus? Essa crescente fama, no entanto, trouxe reações mistas. Enquanto muitos celebravam o acontecimento como um milagre, outros permaneciam céticos. Alguns líderes religiosos, ao ouvirem as histórias, questionavam a legitimidade do que haviam relatado. Como pode ser verdade? Diziam. Não conhecemos nós este Jesus, filho de José, o carpinteiro? Como ele poderia realizar tal feito? Mas a fé daqueles que presenciaram o milagre era inabalável. Para eles não havia dúvidas. Nós estávamos lá, insistiam. Vimos o que ele fez. Não era apenas sobre vinho, era sobre esperança. Algo mudou naquele dia, algo profundo. Os discípulos, por outro lado, estavam divididos entre a empolgação e o mistério. Eles começavam a perceber que seguir Jesus seria uma jornada diferente de tudo o que poderiam imaginar. Pedro, sempre o mais impulsivo, comentou certa vez com João: se ele pode transformar água em vinho, o que mais pode fazer? Será que ele realmente é o Messias? João, mais contemplativo, respondeu: ele é mais do que pensávamos, Pedro. Mas ainda não sabemos a plenitude do que isso significa. As multidões começaram a procurar Jesus em busca de respostas, milagres e sinais. Ele, no entanto, não parecia interessado em se tornar apenas um operador de maravilhas. Quando perguntado diretamente sobre o milagre, ele respondia de maneira discreta: não é pelo vinho que vocês devem se admirar, mas pelo que ele representa. Há algo maior em jogo aqui. Ao mesmo tempo, o impacto emocional do evento continuava a se manifestar nas vidas daqueles que estiveram presentes. O casal que havia se casado em Caná, cuja celebração havia sido salva pela intervenção de Jesus, experimentava um novo tipo de gratidão. Nosso casamento começou com uma bênção divina, a noiva dizia. Sempre nos lembraremos de que nos momentos de necessidade Deus provê. Esse testemunho simples ecoava com poder em uma região que muitas vezes enfrentava dificuldades e incertezas. Para os pobres e marginalizados, a história de Jesus transformando água em vinho não era apenas sobre um casamento salvo do embaraço. Era uma mensagem de esperança, um lembrete de que Deus estava presente até nos detalhes mais simples da vida cotidiana. Ao final, o milagre de Caná tornou-se um divisor de águas na percepção das pessoas sobre Jesus. Não apenas sua fama aumentou, mas também a expectativa em torno de sua missão. Para os discípulos, foi um convite a mergulhar mais profundamente em seu propósito. Para as multidões, foi um vislumbre do reino de Deus. E para Jesus foi o primeiro passo de uma longa jornada que mudaria o mundo para sempre. Capítulo 9. A primeira semente de um novo caminho. O milagre em Caná não foi apenas o primeiro sinal público do poder de Jesus, mas também uma metáfora profunda sobre transformação e propósito. Aquilo que parecia comum, água, havia se tornado extraordinário vinho. Para aqueles que testemunharam o evento, era impossível esquecer o impacto dessa transformação, não apenas nas talhas, mas em suas próprias vidas. Depois do casamento, Jesus, seus discípulos e sua mãe retornaram brevemente a Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do Mar da Galileia. Lá, as notícias do milagre continuaram a se espalhar. Comerciantes, pescadores e viajantes de todas as partes traziam perguntas e especulações. Alguns vinham para encontrar Jesus, esperando presenciar outro sinal. Outros, intrigados pela ideia de um Messias, questionavam seus discípulos sobre o significado do que haviam visto. Para os discípulos, o milagre em Caná representou uma revelação. Mais do que qualquer ensinamento ou gesto até aquele momento, aquele ato revelou um vislumbre do poder e da missão de Jesus.
Foi Pedro quem certa vez confidenciou a André: ele transformou algo simples em algo glorioso. Não é apenas sobre vinho, é sobre o que ele pode fazer conosco. Talvez sejamos como aquela água esperando para sermos transformados. Maria, por sua vez, permanecia uma figura serena e cheia de sabedoria. Ela não buscava reconhecimento por seu papel no milagre, mas refletia silenciosamente sobre o que estava por vir. Para ela, aquele momento era uma confirmação de tudo que o anjo Gabriel havia prometido décadas antes. Ele começou, dizia para si mesma. O que foi planejado desde o início está em movimento. Enquanto isso, Jesus continuava a se mover discretamente, sem fazer alarde de seus feitos. Ele sabia que aquele primeiro milagre não era um espetáculo, mas um convite. Um convite para que as pessoas vissem além do ato em si e compreendessem a essência de sua missão. Meu tempo ainda não chegou completamente, dizia ele a seus discípulos, mas esse é apenas o começo. Com o tempo, o milagre de Caná se tornaria uma história repetida em toda a região, com diferentes versões e interpretações. Alguns o viam como uma prova do poder divino, enquanto outros o usavam para questionar ou desafiá-lo. Contudo, para aqueles que estavam lá, o evento permaneceu como um símbolo profundo, um lembrete de que, com fé, até o mais simples pode se tornar glorioso. O milagre da transformação da água em vinho foi o início de uma jornada que marcaria a história para sempre. Para Jesus, foi o primeiro passo em direção à cruz, à ressurreição e à redenção. Para o mundo, foi o primeiro vislumbre do reino de Deus, onde abundância, alegria e renovação são possíveis até nas circunstâncias mais inesperadas.